Você já olhou para um objeto e se perguntou como ele foi feito? Já teve uma ideia genial para uma invenção, uma ferramenta, um brinquedo simples, mas se sentiu impotente para tirá-la do papel? Por décadas, fomos consumidores, no fim de uma longa e complexa linha de produção. Compramos o que é oferecido, usamos o que está disponível e sonhamos com o que poderia ser. Todo esse paradigma está prestes a passar por uma mudança monumental. E se a fábrica do futuro não fosse um complexo industrial enorme do outro lado do mundo, mas uma pequena e silenciosa caixa bem na sua mesa, esperando seu comando, imagine um mundo onde você não está mais limitado pelas prateleiras das lojas ou pelos prazos de entrega. Pense no poder de transformar um pensamento fugaz, uma faísca repentina de inspiração, em um objeto tangível e físico que você pode segurar em suas mãos minutos depois. Isso não é mais uma fantasia de ficção científica distante, é a promessa de uma tecnologia que está evoluindo a uma velocidade exponencial. Vimos os primeiros dias da impressão 3D, com suas máquinas desajeitadas e criações plásticas rudimentares, assim como vimos os primeiros celulares que eram do tamanho de tijolos. Mas o que está por vir é tão diferente desses modelos iniciais quanto um smartphone moderno é de um telefone de disco. Prepare-se, porque estamos prestes a testemunhar um salto na fabricação pessoal que vai redefinir nosso mundo. Vamos dar um passo para trás por um momento. Como uma impressora 3D funciona? O conceito, em sua essência, é surpreendentemente simples e elegante. Pense como se estivesse construindo algo com peças de Lego, mas em escala microscópica. Em vez de encaixar grandes blocos de plástico, uma impressora 3D deposita camadas incrivelmente finas de um material, uma sobre a outra, seguindo um projeto digital preciso. É um processo aditivo, que constrói objetos do zero, adicionando material apenas onde é necessário. Essa é uma mudança fundamental em relação à manufatura tradicional. Pense em um escultor esculpindo uma estátua de um bloco de mármore. Essa abordagem, camada por camada, é o que libera seu incrível potencial. Ela permite a criação de geometrias intrincadas e complexas que seriam impossíveis de produzir com métodos convencionais. Moldagem, usinagem. Imagine tentar esculpir um navio dentro de uma garrafa. Esse é o tipo de desafio que a impressão 3D resolve com facilidade. As primeiras impressoras eram limitadas a plásticos, construindo objetos que eram frequentemente quebradiços e mais adequados como protótipos do que como produtos funcionais. Lentas, barulhentas, exigiam muito conhecimento técnico para operar. Foram as pioneiras, os primeiros passos corajosos em um novo mundo, mas eram apenas o começo da história. A evolução dessa tecnologia espelha a história do computador pessoal. Grandes máquinas, depois o computador pessoal, e então, o laptop. Estamos testemunhando a mesma trajetória com a impressão 3D. As máquinas estão se tornando menores, mais rápidas, mais silenciosas e infinitamente mais capazes. O verdadeiro divisor de águas não é só o hardware, mas a explosão na variedade de materiais que elas podem usar. Estamos indo além dos plásticos simples e entrando em uma nova era de impressão multimaterial. É aqui que a mágica realmente começa. Vamos dar um nome ao nosso novo e revolucionário aparelho. Vamos chamá-lo de impressora Atom. Isso não é apenas uma atualização incremental, é um salto quântico na tecnologia de fabricação pessoal. A impressora Atom quebra a barreira entre o mundo industrial e o criador doméstico. Sua inovação principal é manipular materiais em nível quase molecular. Usa robótica avançada, usa sinterização a laser, usa deposição eletromagnética. Em vez de derreter plástico, usa cartuchos de pó, carbono, silício, ferro, celulose e muito mais. Esses pós são fundidos com precisão incrível. Você não está mais limitado a um único material. Precisa de uma chave de metal? Pode criar com força de aço forjado. Precisa de tecido flexível para uma camisa sob medida? Pode tecer fibras sintéticas camada por camada. É o kit de ferramentas definitivo. Vamos imaginar que é o ano de 2035. Como é um dia típico em um mundo onde toda casa tem uma impressora Atom? Você acorda e percebe que quebrou uma de suas canecas favoritas ontem. Em vez de adicioná-la a uma lista de compras, você simplesmente baixa o design ou um novo, mais interessante, de um banco de dados da comunidade e o envia para sua impressora Atom. Enquanto você toma um banho, uma caneca de cerâmica novinha em folha, perfeitamente elaborada, está sendo impressa. Quando você chega à cozinha, ela está pronta e esperando, ainda quente do processo de impressão. Esta é a nova definição de conveniência: instantânea, personalizada e ao seu alcance. Mais tarde, seu filho chega da escola com um projeto. Eles precisam construir um modelo do sistema solar. Agora, você e seu filho sentam-se ao computador e projetam um modelo personalizado e cientificamente preciso. Você pode adicionar texturas aos planetas, imprimir os anéis de Saturno em um material translúcido e até mesmo incorporar pequenas luzes de LED para representar estrelas.
O projeto se torna uma lição não apenas em astronomia, mas em design, engenharia e criatividade. À tarde, você decide experimentar uma nova receita que viu online, mas ela exige um utensílio de cozinha muito específico que você não possui. Você encontra um design altamente avaliado para um espiralizador compacto e eficiente, e em 1 hora, você tem um utensílio de cozinha novinho em folha, seguro para alimentos, pronto para usar no jantar. Depois de terminar, você pode simplesmente lavá-lo e guardá-lo, ou, se estiver com pouco espaço, jogá-lo em uma unidade de recuperação que o decompõe de volta em seu pó base. À medida que a noite se aproxima, você recebe uma notificação de que uma atualização de software está disponível para seus fones de ouvido. Mas esta não é apenas uma atualização de software, é uma atualização de hardware. Você coloca seus fones de ouvido antigos na plataforma da impressora e a máquina os desmonta cuidadosamente, reciclando os componentes antigos e imprimindo os novos. Ela remonta o dispositivo e em menos de 1 hora, você tem fones de ouvido novinhos e atualizados. O impacto de um dispositivo como a impressora Atom vai muito além da conveniência e dos hobbies. Suas aplicações mais profundas e transformadoras, sem dúvida, estarão no campo da medicina. Imagine por um momento um cirurgião em um hospital rural e remoto que precisa de um instrumento cirúrgico específico para um procedimento de emergência complexo. Em vez de esperar horas ou dias para que ele seja entregue, eles podem imprimir um instrumento de aço estéril, de grau médico, ali mesmo, no local, em apenas alguns minutos. Essa capacidade de produzir ferramentas essenciais sob demanda poderia, honestamente, significar a diferença entre a vida e a morte. O Hospital do Futuro terá uma impressora Atom, de grau médico como equipamento padrão. Uma verdadeira fonte de dispositivos que salvam vidas. Estamos falando de implantes e próteses impressos sob medida, perfeitamente adaptados à anatomia de um indivíduo. Com uma tomografia computadorizada da lesão do paciente, os médicos podem imprimir um implante que se encaixa perfeitamente, de forma única. Este implante personalizado, impresso a partir de materiais biocompatíveis como titânio, ou uma cerâmica especial que estimula o crescimento ósseo, se integraria mais perfeitamente ao corpo, levando-o a uma cicatrização mais rápida e melhores resultados a longo prazo. Considere o mundo das próteses. Uma criança com um membro ausente precisa de uma nova prótese a cada poucos anos, à medida que cresce, e este é geralmente um processo caro e demorado. Com uma impressora Atom, uma nova prótese, perfeitamente dimensionada, poderia ser impressa em casa, à medida que a criança cresce. Os designs também poderiam ser personalizados. Uma criança poderia ter um braço protético com o design de seu super-herói favorito, ou acessórios intercambiáveis como um porta-giz de cera. Essa tecnologia transforma um dispositivo médico em uma ferramenta de empoderamento e autoexpressão, removendo o estigma. E o auge dessa revolução médica, a bioprinting. Esta é a fronteira onde usamos impressoras tridimensionais para construir tecido vivo, camada por camada, usando as próprias células do paciente. Cientistas já estão experimentando a impressão de enxertos de pele, cartilagem e organoides em pequena escala. Um futuro com impressoras Atom avançadas poderia ver a criação de órgãos de reposição impressos sob medida, um novo rim, um novo fígado, construído a partir do seu próprio material genético. A impressora Atom não é apenas uma ferramenta para fazer coisas, é uma ferramenta para curar pessoas. A ascensão da impressora Atom vai acender uma fogueira de inovação dentro da economia criativa, mudando fundamentalmente como artistas, designers e empreendedores trazem suas visões para o mundo. Pense nas barreiras que existem para um pequeno designer de produtos hoje. Eles precisam criar um protótipo, encontrar um fabricante, investir em moldes e ferramentas caros, e produzir uma quantidade mínima de pedido. Tudo isso antes mesmo de ter vendido uma única unidade. É um empreendimento de alto risco e alto custo que sufoca inúmeras ideias brilhantes. Mas a Atom demole completamente essas barreiras. De repente, a fábrica está na sua mesa, e a quantidade mínima de pedido é 1. Essa nova realidade dá origem a um novo tipo de criador, o artesão digital. São indivíduos que projetam e vendem não produtos físicos, mas os projetos digitais para criá-los. Uma aspirante a designer de joias no Brasil poderia criar um design incrivelmente intrincado e vender o arquivo globalmente. Um cliente no Japão poderia comprar o design, baixá-lo e imprimi-lo em casa no material de sua escolha. Prata de lei, titânio, resina colorida. A designer evita todos os pesadelos logísticos de fabricação, estoque e envio, focando puramente em seu ofício. Isso cria um mercado global para o design, onde a criatividade e o talento são as únicas moedas que importam. Um ecossistema colaborativo acelerará a inovação em um ritmo vertiginoso. Isso também vai revolucionar indústrias como moda e mobiliário. Imagine um mundo sem tamanhos padrão. Você poderia ter seu corpo escaneado e baixar o molde perfeito para você. Você poderia baixar um design, ajustar as dimensões para seu espaço e imprimir uma estante que se encaixa perfeitamente.
Este é o fim do tamanho único e o início do tamanho perfeito para você. Assim como qualquer tecnologia que abala o status quo, a impressora Atom vai nos forçar a fazer perguntas bem difíceis e fundamentais, principalmente sobre a natureza da propriedade e da propriedade intelectual, num mundo onde um objeto físico pode ser perfeitamente replicado a partir de um arquivo digital. O que significa possuir algo? Se você pode baixar o projeto de uma cadeira de design e imprimir uma cópia idêntica, você roubou alguma coisa? Nossas leis atuais, escritas para um mundo de bens tangíveis e produzidos em massa, estão lamentavelmente despreparadas para essa nova realidade. A indústria do entretenimento enfrentou uma crise semelhante com a música digital. Imagine essa batalha multiplicada para cada objeto físico existente. Provavelmente, veremos o surgimento de novas formas de gestão de direitos digitais para objetos físicos, onde os projetos são criptografados, ou impressoras projetadas para recusar arquivos protegidos por direitos autorais. Mas isso também suscitará um jogo de gato e rato entre corporações e comunidades. O valor pode migrar do físico para o digital. Os cartuchos em pó podem ser baratos, mas o arquivo de design, a propriedade intelectual, torna-se a mercadoria mais valiosa. Isso poderia levar a modelos onde a impressora é vendida como isca e o lucro vem dos cartuchos e designs licenciados. Também precisaremos lidar com a ideia de escassez digital. Como manter o valor de um trabalho que pode ser copiado infinitamente? Talvez tecnologias como blockchain e tokens não fungíveis, NFTs, ajudem a criar certificados digitais de autenticidade vinculados a objetos físicos. As perguntas são muitas, e as respostas estão longe de serem claras. A linha entre o físico e o digital se confunde mais a cada dia. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e uma ferramenta tão potente quanto a impressora Atom não está isenta de seu lado sombrio. A mesma tecnologia que pode imprimir um dispositivo médico que salva vidas, também pode ser usada para imprimir uma arma. O debate em torno das armas de fogo impressas em 3D já é polêmico, e com uma máquina capaz de imprimir peças metálicas de alta resistência, o problema se torna mais sério. Como regular a impressão de itens perigosos quando a fábrica é descentralizada, existindo em milhões de lares ao redor do globo? Além dos perigos óbvios, há profundas perturbações econômicas e sociais a serem consideradas. O que acontece com milhões de pessoas empregadas na fabricação, logística e varejo, quando você pode imprimir um produto em casa? Toda a cadeia de suprimentos torna-se obsoleta. Embora novos empregos sejam criados em design, ciência dos materiais e software, a transição pode ser dolorosa, potencialmente levando a desemprego generalizado e agitação social se não for bem gerenciada. Não podemos inventar um futuro utópico sem considerar as consequências reais para as pessoas que vivem essa transição. Há também questões de segurança e responsabilidade. Se você baixa um projeto de uma cadeirinha de carro e ela falha em um acidente, quem é o responsável? O designer original? A pessoa que compartilhou o arquivo? O fabricante da impressora? Ou você, por tê-la impresso sozinho? Precisaremos desenvolver novos padrões, processos de certificação e estruturas legais para garantir que os produtos que criamos para nós mesmos sejam seguros. Finalmente, devemos confrontar o impacto ambiental dos próprios materiais. A mineração de metais e a síntese de polímeros ainda têm pegadas significativas. A solução pode residir em uma economia verdadeiramente circular, onde unidades de recuperação decompõem objetos antigos de volta em pós básicos. O caminho para o futuro é pavimentado com promessas e perigos, e devemos navegá-lo com os olhos bem abertos. Viajamos de uma simples faísca de ideia para um futuro transbordando um poder criativo quase divino. Vimos como a impressora Atom poderia revolucionar nossas casas, curar nossos corpos e liberar uma nova onda de engenhosidade humana. Também confrontamos as perguntas difíceis e os sérios desafios que esta tecnologia nos forçará a enfrentar. Esta não é apenas uma história sobre uma máquina, é uma história sobre nós. Este é o seu convite para fazer parte dessa jornada. Este é o seu chamado para se tornar um criador, um designer, um inventor, um pioneiro. O projeto do futuro ainda não está escrito e os designs mais empolgantes e transformadores ainda estão guardados nas mentes de pessoas como você. A única pergunta que resta é: o que você vai criar? Este é o futuro batendo à nossa porta. É um futuro de possibilidades ilimitadas, impulsionado pela nossa própria imaginação. Você está pronto para atender? Se este vislumbre do amanhã despertou sua curiosidade e acendeu sua imaginação, ajude a espalhar a palavra. Curta este ensaio, inscreva-se para mais viagens ao futuro da tecnologia e compartilhe isso com alguém que você acha que precisa ver o que está por vir. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Vamos começar a projetar o futuro, juntos.